Fazia uns 4 meses que a gente tinha voltado do Nepal quando houve o terremoto. Eu estava terminando de editar os episódios sobre a nossa viagem. E eu acabei decidindo engavetar o projeto na época, porque não tinha jeito, tudo parecia desatualizado, assim, otimista demais, sabe? Como é que eu ia falar de viagem com um país do jeito que estava? Só que hoje, um ano depois do terremoto, as notícias que chegam não são muito melhores. Tem as denúncias de que pouquíssimo da ajuda financeira internacional chegou à população. Tem relato da crise de energia que tomou conta do país por conta de um impasse diplomático com a Índia. E, acima de tudo, tem um pedido generalizado, tanto das agências quanto da população mesmo, para que o turista volte ao país. O Nepal precisa do dinheiro dos mochileiros, dos montanhistas, do turista em geral. E foi pensando nisso que eu decidi colocar esses vídeos no ar agora, mesmo que com imagens gravadas antes do terremoto, para falar de viagem, sim, e fazer minha parte divulgando o Nepal como um destino turístico inesquecível e que merece ser visitado agora mais do que nunca. Katmandu é a porta de entrada dos turistas no Nepal. E a chegada na cidade é muito intensa para qualquer pessoa de fora. Nenhum viajante, por mais experiente, o mais rodado que seja, consegue se manter indiferente aos apelos dessa cidade. É você colocar o pé na rua e ser bombardeado de informação. É cor, cheiro, barulho, todo tipo de gente fazendo todo tipo de atividade. A rua, ela é de todo mundo e não é de ninguém. Enquanto muita gente usa a capital de trampolim para chegar nas montanhas ou nas cidades menores do Vale do Katmandu, a gente não estava com a menor pressa de ir embora. O caos da cidade fica em segundo plano quando você pensa: Katmandu tem quase 2.000 anos e cada esquina tem uma história para contar. Fora isso, a diversidade religiosa. Você tem seguidores do budismo, seguidores do hinduísmo, e deixa tudo isso ainda mais rico. E aí chega uma hora que você fica até tonto de tanta referência, tanta informação. E aí no fim do dia você já está exausto e vai pra praça, sossegado, ficar quieto só vendo as pessoas. Ver a vida passar nesses lugares já é a nossa atividade preferida. Então imagina fazer isso numa praça, onde brotam monumentos, prédios, templos centenários. Toda essa área é considerada patrimônio histórico da Unesco e sofreu bastante com o terremoto. Mas a boa notícia é que ela já está de novo aberta ao público e pronta para receber novos visitantes. Conhecer Katmandu foi a realização de um sonho. E é uma cidade que, além disso tudo que eu já falei, ela tem alma mochileira. E ao mesmo tempo que ela te deixa com vontade de ficar lá para sempre, também te inspira a explorar o resto do país. Então, estava na hora de dar início à segunda parte desse sonho e pegar a estrada rumo ao Himalaia.